Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. E antes mesmo que a gente comece a fazer qualquer tipo de adoração ao Senhor, nós vamos começar essa adoração com uma oração individual. E eu convido você a fazer essa oração individual entre você e Deus. Que você possa se colocar como instrumento vivo na presença do Senhor. Você pode fazer isso? Você pode entregar a sua vida no altar do nosso Deus. Você pode falar dos seus sentimentos e como você está hoje. Você pode desabafar com o Senhor e até mesmo chorar nos seus pés, declarando a Ele tudo aquilo que está vindo do seu coração. O Senhor, Ele não está surdo para que não ouça a tua oração. Muito menos cego para que não te veja. E não veja o estado que muitas vezes alguns corações aqui se encontram. E o nosso intuito é que a presença de Deus acalme e aquiete o nosso interior. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu posso dizer que eu não cheguei bem. E por essa razão, nós queremos entregar em oração tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos pensando. Deus, te somos gratos, Pai, por tão grande amor, levado ali naquela cruz em nosso favor. Te agradecemos, Paizinho, porque desde o início de tudo, vendo todas as coisas acontecerem ali com Adão e Eva, o Senhor teve um plano melhor para que nós pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ter vida. E nesse momento, Deus, entregamos o nosso coração que às vezes está até mesmo em pedacinhos, triste, angustiado, preocupado, abatido, entristecido. Mas nós queremos, independente das circunstâncias, te adorar pelo que o Senhor é, e não pelas simples emoções, e não por aquilo que o Senhor faz a cada um de nós, mas por aquilo que o Senhor é. Que a nossa adoração ao Senhor e a nossa oração, a nossa súplica, cheguem até o teu altar como algo puro, como algo bom, como algo agradável. E eu sei que os teus ouvidos não estão surdos para que não nos ouça. Nesse momento, Deus, nos ajuda a elevar em adoração o teu santo nome. Mesmo que a gente não esteja bem, mas nos ajuda a entregar o nosso melhor nesse momento. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A ficar de pé.
multidão darei louvor. Minha força e libertação, o Deus que me salvou, esperança e redenção, seu amor me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Que nossa alma louve o nome do Senhor. Diante de sua majestade, minha alma cantará. Santo, santo é o Senhor. Você pode declarar nessa hora: Senhor, Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, 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 santo. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, diga, bendirei o seu cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Eu não sei se nós temos visitantes aqui. Temos visitantes? Você pode acenar? Sim, se você estiver visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, essa casa é sua casa. E nós queremos que essa casa, que a presença de Deus, seja manifesta no nosso meio. Então eu convido você a preparar o seu, como a Bíblia fala, os átrios, o lugar de adoração. Que esse lugar onde você está possa ser o lugar de adoração. Então prepare os seus átrios para louvar ao Senhor em espírito e em espírito e em verdade. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Aquele que é o Rei dos Reis. Rei dos reis e Senhor
Você nasceu e foi criado para adorar o nome do Senhor. Em espírito, cante. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver viver na tua casa, na Deus. casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. amém, Jesus. O Senhor disse algo a Paulo em 2 Coríntios 12, que a graça do Senhor basta e que o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei como você tem se sentido hoje, eu não sei como está o seu coração, mas a graça do Senhor nessa hora, Ele diz a você: a minha graça te basta. E o meu poder, filho, filha, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, persista, prossiga e cante. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, nas noites mais dadas, tua graça me basta. Nos ventos incessantes, tua hora a cada instante, tua graça
graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. E mesmo com o vento incessante, no vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. sim, Senhor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, Você pode cantar. molda meu coração, Meu coração. ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nós te adoramos, Senhor. A tua graça nos basta e a tua graça que nos faz vivos, nos faz respirar. Por tua graça, Senhor, nós somos salvos. Por tua graça, Senhor, nós conseguimos contemplar a tua face, Deus, e entender, Pai, que tu és um Deus de imensurável amor, que independente do que eu faça, do que eu deixe de fazer, o Senhor permanece o mesmo. Pai, muito obrigada pela tua graça que me alcança todos os dias. Se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje, Senhor. Obrigada, Senhor, pela graça que alcança tantos irmãos e irmãs que às vezes estão cansados e sobrecarregados. Obrigada, Senhor, pela tua graça para com aqueles que ainda assim vacilam contigo, que ainda assim falham com o Senhor. Mas o Senhor não desiste, o Senhor não os deixa. E nós te agradecemos, Deus de amor, porque a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, a tua mansidão nos alcança todos os dias da nossa vida. E nós oramos, Senhor Jesus, que essa graça seja algo, e aquilo que nós cantamos hoje e agora, seja algo real na nossa mente, na nossa vida e no nosso coração. Que seja uma verdadeira adoração que flui dos nossos lábios, Senhor. A verdadeira adoração ao qual nós cantamos aqui sobre sermos verdadeiros adoradores e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Alcança, Senhor, aquelas pessoas que nós amamos e que ainda não conhecem dessa graça, que não experimentaram desse amor e que às vezes têm uma visão até deturpada desse amor de Deus. Mas pedimos, Senhor Jesus, tantos pais e mães que estão preocupados com os seus filhos, que se desviaram pelo caminho, que percorreram outras escolhas, decidiram
seguir por outros caminhos. Mas nós rogamos a Ti, Deus, que a Tua graça seja estendida também na vida dessas mães, desses pais, desses filhos. E que nós possamos ter sabedoria, discernimento para sermos conduzidos pelo Teu amor, Jesus. Entendendo, Deus, que o amor que o Senhor sente por nós é totalmente diferente do que nós experimentamos aqui nesse mundo com as pessoas ao qual nós amamos. É muito diferente. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento de culto, por esse momento de ouvirmos a Tua voz em canções, nos fazendo lembrar do que devemos fazer e de como devemos agir, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Muito obrigada, Pai. É isso que eu te agradeço, no nome do Cordeiro. Amém. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, os irmãos podem sentar um pouquinho, mas nós vamos continuar em oração. Esse é o momento da intercessão. Momento que nós nos colocamos diante do Deus Todo-Poderoso e dizemos que a graça dele há de ser, e porque é maior do que as nossas dores, maior do que a luta que a gente enfrenta, e Deus há de nos dar vitória. Eu quero dizer a você que nos acompanha também pelo canal da igreja, que assim que terminar o culto, das 18 horas, nós estaremos fazendo um momento casa de oração, 5 minutinhos depois. E nós vamos estar aqui para que você possa solicitar, encaminhar a sua demanda de oração. E nós estaremos fazendo isso hoje pelo canal do Instagram da igreja, PIB de Petrolina. Então, quando terminar o culto, os irmãos vão entrar no Instagram da igreja e o pastor Sandro vai estar orando pelos seus pedidos, por aquilo que de repente você entende que só a graça de Deus sobre você. Mas eu quero orar agora. Eu gostaria de perguntar a você que está aqui conosco, você que está em casa, qual é a sua dor? Onde você precisa que Deus haja com poder e grande graça na sua vida? Qual é aquele sentimento que tem feito você, de repente, se sentir menor como pessoa? Qual é o sofrimento que você está enfrentando, que de repente você olha para dentro de si e diz: eu não tenho forças para enfrentar, eu não consigo, está difícil e é grande demais para mim. Nós queremos orar por isso. E se você quer colocar isso diante de Deus, eu quero convidar você mais uma vez. Ou você se ajoelhe ou se coloque de pé. Com isso você vai estar dizendo assim: eu quero colocar essa situação diante de Deus Todo-Poderoso. Porque eu sei que só a graça de Deus para me ajudar. E como nós acabamos de cantar, no abismo mais profundo, só a graça de Deus te basta. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja diante do Senhor. E todos os meus irmãos com esse gesto, seja de joelhos, em pé, ou até alguns, ó Deus, que continuam sentados, mas nesse instante estão com o coração voltado para o Senhor. Eu quero, Deus, rogar algo muito especial. É que o Espírito Santo do nosso Deus, o Consolador, aquele, ó Deus, que habita nos nossos corações e no coração de todo aquele que com fé
já recebeu Jesus como seu Salvador. Esse Espírito Santo, Deus, sussurre nos ouvidos e no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que a graça de Deus, ela nos basta. Que o Senhor é mais, que o Senhor pode mais, que o Senhor tem todo o poder e não existe nenhuma situação, por mais difícil que seja, que impeça, que empate o poder transformador do Senhor na vida da gente. Senhor, sussurra, ó Deus, nos ouvidos dos nossos irmãos, nos seus ouvidos espirituais, de que eles não estão sozinhos, que pode contar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sei, ó Deus, que nesse instante, talvez tenha até algum irmão, alguma irmã chorando aqui nesse santuário, por causa de uma angústia, por causa de uma dor, talvez sua, ou talvez, ó Deus, está sofrendo por causa da dor de um parente, de uma família. E são tantas dores, meu Pai. Talvez tenha gente chorando por causa de uma dor da saudade de um ente querido que se foi. Talvez tenha gente chorando, Deus, pela dor da saudade de repente estar distante do seu pai, da sua mãe, de um familiar. Talvez tenha irmãos aqui, ó Deus, com a dor, porque tem um parente, um amigo, que está numa situação muito difícil, que está acamado, alguns estão entubados, eu não sei mais quais são as dores que afetam o coração da tua igreja. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor é o Deus perito de tratar os nossos corações. Eu sei que o Senhor é o Deus da transformação. E eu quero orar, ó Deus, nesta tarde, por transformação, transformação de vidas, transformação, ó Deus, de um momento que hoje talvez seja de choro, de dor, mas o Senhor pode transformar, ó Deus, em alegria, em gozo, em bênção, Senhor Deus. Talvez as dores de alguns seja a incerteza de chegar, ó Deus, talvez o fim do mês, ou um boleto para pagar, e não saber se terá condição de honrar com seus compromissos. E eu quero rogar, ó Deus, um milagre dos céus, nesse sentido também, porque Tu és o Deus da providência, Tu és o nosso Jeová Jirê, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura as nossas enfermidades. Tu és o Yahvé, o Senhor dos céus e da terra, aquele, ó Deus, ao qual todo joelho se dobrará, Senhor. E seja qual for a nossa luta, o Senhor é grande, poderoso, o suficiente para resolver, porque tão somente a Tua graça nos basta. Portanto, com fé, nós iremos, ó Deus, e a Sua igreja vai se levantar numa convicção, é de que essa situação está diante do Senhor, e nós vamos, ó Deus, nos levantar, porque todo aquele que se ajoelha diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, fica de pé diante de toda e qualquer luta que a gente enfrente. E nós queremos abençoar os nossos irmãos, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão enfrentando uma dor e sequer pode estar aqui conosco. Nós vamos nos levantar, a sua igreja vai se levantar na convicção de que tudo isso está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e apenas a sua graça nos basta. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você. A irmã Isla vai louvar o Senhor. Enquanto ela louva, é momento para você continuar
nessa convicção de fé que você colocou diante de Deus. Deus é maior, Deus é mais. Ele sabe a situação que você está enfrentando, mas você não está sozinho nessa batalha. Amém. Graça e paz, irmãos. Essa música ela fala para que o Espírito Santo possa mover. E o que eu gostaria de dizer hoje é que só o Espírito convence. E por mais que a gente faça, por mais que a gente tente ajudar alguém, quem convence é o Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, vem convencer, Pai. Manda o teu Espírito para convencer, para mudar, para fazerem se arrependerem, Pai, para que voltem os que estão perdidos. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho perdido, Senhor. Quero também orar, Senhor, para os enlutados, ó Pai, que o Senhor venha dar consolo, porque é o teu Espírito quem consola, Senhor. Pai, que o teu Espírito faça mover, Senhor. Move, Senhor, este lugar. Move os nossos corações, Senhor, porque nós somos teus. E o Espírito Santo diz a você: você tem valor para o Senhor. A sua vida tem muito valor para o Senhor. Não deixe ninguém, nenhuma voz te convencer disso. Senhor, também te peço que mova no coração daqueles que perderam pai e mãe, adolescente que acha que está sozinho, Pai. Que o teu Espírito Santo venha consolar e confortar e convencer que Ele é importante para Deus, porque Ele é importante para Deus, Senhor. Que o Senhor venha, Espírito Santo, derramar para que o Senhor repreenda todo espírito de morte, Pai, todo espírito de suicídio, meu Deus, porque essas vidas são tuas, as nossas famílias são tuas, Senhor. Tudo é teu, Pai, Tu és o Criador. Ó Espírito Santo, ajuda-nos, porque como a Tua palavra nos diz, nós nem sabemos pedir, mas o Espírito Santo, Pai, Ele leva as nossas orações do jeito que é para chegar para Ti, Pai. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar, Senhor, do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos
tem valor. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre suas vidas. Nós estamos nesse momento de culto, celebrando ao Senhor. Daqui a um pouquinho, essa transmissão, esse culto que está sendo gravado agora, do que estamos fazendo aqui, será transmitido online. Então, se você está nos assistindo agora às 18 horas, não tem uma preocupação, não estamos saindo fora do decreto. Este culto está acontecendo nesse momento. No meu relógio são 16 horas e 10 minutos. E então nós faremos a transmissão dele às 18 horas. E você também terá a oportunidade de louvar o Senhor, como nós que aqui estamos o faremos. Também, como o pastor Marinho disse, após o momento de culto deste que será transmitido às 18 horas, uns 5 minutos depois, no Instagram, o pastor Sandro estará fazendo um momento casa de oração. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia ou acessar o seu smartphone, seu celular, e nós vamos caminhar em alguns versículos da palavra de Deus. Nós estamos conversando sobre a igreja e estamos continuando hoje essa fala sobre a igreja. E hoje pela manhã já recitamos a nossa declaração, ainda que provisória, a nossa declaração de missão. Depois nós vamos precisar olhar cada palavra para ver se realmente reflete tudo aquilo que nós estamos querendo dizer, mas a nossa declaração de missão é: a igreja tem esta missão, restaurar o relacionamento do homem com Deus através de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. E isso acontece quando nós olhamos para as pessoas que estão perdidas no sentido daquilo que o Evangelho propõe. Então, isso acontece quando nós vamos até essas pessoas e apresentamos a elas Jesus, ou apresentamos a ela a Deus. Então nós estamos alcançando essas pessoas, mas às vezes também essas pessoas são alcançadas e chegam para as nossas igrejas, até batizam tudo, mas ainda não têm, digamos assim, uma noção da missão, dos dons, do serviço. Então ela passa de uma condição de perdido para uma condição de resgatado. Ela foi resgatada e agora a gente precisa também ajudar essa pessoa, e isso é um trabalho de restauração, e é o que a área de evangelização discipuladora tem feito muito bem. Então nós vamos lá e vamos dizer para essa pessoa: olha, você precisa continuar firme, nós vamos fortalecer a fé e caminhar nessa direção aí, de instruir a pessoa para que ela não tenha a sua fé roubada ou a sua empolgação sobre o Evangelho levada embora. Mas ainda, falando usando essa imagem, né? Então, uma vez que você estava perdido, agora encontrou Jesus, se tornou um resgatado, você precisa se tornar um resgatador. Você precisa colaborar com a missão da igreja, com o trabalho que a igreja realiza para alcançar o mundo. Então, não é viver a experiência de receber e não olhar para a sua condição onde você estava, sem se preocupar com quem ainda está lá, sem caminhar com o Deus Todo-Poderoso. Nós já falamos sobre isso aí nesses dias. Nós vamos continuar falando sobre muitas coisas importantes acerca da missão da igreja, essa missão nobre. Então, quando a gente fortalece alguém, nós estamos animando essa pessoa, nós estamos restaurando o relacionamento dessa pessoa com Deus. Às vezes a pessoa está animada, é uma pessoa animada, ganha muita gente para Cristo, empolgado ali, feliz da vida, mas alguma coisa na vida dá uma rasteira e essa pessoa se sente fraca, se sente atacada pelo diabo. E aí então é quando a igreja precisa estar junto, fortalecendo a vida dessa pessoa. E quando a gente faz isso, nós estamos restaurando sim o relacionamento dessa pessoa com Deus Todo-Poderoso. Quando eu falava sobre isso na outra semana, eu disse uma coisa para os irmãos, e é nesse ponto que nós vamos tratar hoje. Tem muita coisa para dizer nos próximos domingos, mas hoje eu quero chamar a sua atenção para um tema. Quando a gente fala sobre a missão da igreja, a igreja só existe porque tem uma missão para cumprir. Se não houvesse essa missão, nós não existiríamos, não tem necessidade de ter igreja. Não, nós existimos porque temos uma missão para cumprir. E eu disse aos irmãos, enquanto falava sobre essa questão de missão, que ainda que todos os habitantes do planeta Terra
Imaginem hoje, toda a população mundial hoje confessasse Jesus como Salvador. Eu disse para vocês, e afirmo agora, e é sobre isso que nós vamos falar, este lugar ainda não seria o céu. Eu preciso que vocês, que nós, igreja, entendamos isso. Se hoje toda a população mundial confessar Jesus Cristo como um Salvador, hoje a terra ainda não se tornaria o céu. E isso é importante a gente guardar. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando na ideia de fazer isso aqui dar certo, esse planeta dar certo, a sociedade dar certo, quando na verdade a palavra de Deus já nos afirma com toda a clareza que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem mais uma escapatória para ele. O mundo, esse sistema onde nós estamos, é um sistema que não há, digamos, uma recuperação para ele na existência dele aqui. Não há mais essa possibilidade. Inclusive, quando o apóstolo Paulo, e aí vai um primeiro texto para a gente dar uma olhadinha, é um texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18 em diante, ele vai dizendo assim, Romanos 8, 18 em diante: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Verso 20, do capítulo 8 de Romanos: porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. E aí ele começa a falar acerca de esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o apóstolo começa falando sobre uma criação que aguarda, nesse momento, está aguardando a revelação dos filhos de Deus, esta renovação, esse novo que vai acontecer, porque ela está sujeita à própria corrupção. Então, preciso lhes dizer, aqui não é o céu, e aqui não pode se tornar o céu. Aqui nunca será o céu. O sistema, esse sistema, jaz no maligno, já está no maligno, já está posto. E se aqui um dia pudesse ser o céu, então Jesus, ele é mentiroso, porque ele nunca afirmou, em hipótese alguma, em nenhum momento do seu ministério, que aqui seria a experiência do céu. É por isso que o apóstolo faz essa transição, fala lá em Romanos 8, quando fizemos a leitura, falando da criação que está em corrupção e em sofrimento, e ele começa agora a falar de uma esperança. E de onde vem a nossa esperança? Em que está a nossa esperança? E a nossa esperança está nesta redenção. Em Mateus, no capítulo 24, se você quiser aí abrir o seu texto, diz aí no versículo de número 2, mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos, versículo 3, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus poderia, caso fosse uma verdade que esse planeta poderia ser restaurado e que o céu seria aqui, ele diria: não, não haverá isso. Haverá uma restauração, nós vamos organizar tudo aqui, organizar a bagunça. E nós vamos então viver aqui, mas ele não diz isso. Eles perguntam acerca do fim do mundo e Jesus alerta: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e muitos enganarão. E vocês vão ouvir falar de guerra e de rumores de guerra. E estas coisas, diz o versículo 8, são o início do fim. Vão surgir profetas falsos. E ele diz então no versículo de número 3, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Quando será o fim, pastor? A nossa esperança, ela tem um prazo. Quando será o fim? Então, nós temos uma esperança, mas não sabemos quando será o fim. Ele diz aqui, sinaliza que quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. E se você está sentindo dificuldades de viver nesse mundo aqui e gostaria muito que Jesus voltasse, para a gente então partir para a eternidade, então olha, cumpra a missão como igreja, de pregar, de divulgar, de proclamar o evangelho, porque quando você faz isso, é como se você estivesse dizendo: ora vem Senhor Jesus, Maranata, venha Senhor Jesus, eu estou trabalhando para que o Senhor possa retornar. Quando essas coisas vão se cumprir? No versículo 35 do mesmo capítulo 24 de Mateus diz: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Verso 36, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Às vezes a gente fica numa situação difícil quando a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Mas essa é a verdade, nós não sabemos quando Ele virá. No texto de Atos, no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? E ele responde: a vós não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Então não tente adivinhar quando é que Jesus vai voltar. Aqui não é o céu, não pode ser o céu. Jesus nunca prometeu isso, mas Ele nos dá uma esperança de que haverá um renovo, uma coisa nova vai acontecer. E este evangelho é a preparação, a divulgação. Este evangelho é esta anunciação de que nós partiremos daqui para vivermos uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso, junto com Ele, num lugar onde o próprio Jesus foi preparar para nós. Aí você agora vai no Evangelho de João, um texto muito conhecido, conhecidíssimo. João no capítulo 14, Evangelho de João, e ele vai falar assim para a gente: não se turbe o vosso coração. Está vendo? Eu estou falando para vocês que isso aqui vai se acabar. Aqui não é o lugar de vocês, tem um lugar melhor. Isso aqui está todo corrompido, esse mundo já está corrompido, a criação está corrompida, mas eu quero que vocês tenham esperança. Não se turbe o coração de vocês, não fiquem com medo das coisas que vão acontecer. Se você tem essa esperança em Jesus, não tenha medo, não se turbe, creia em Deus, diz Jesus, creia também em mim, disse ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, reforçando aquilo que eu já disse para vocês anteriormente. Se fosse diferente do que nós estamos falando aqui, ele já teria dito para a gente. Mas se ele não disse, é porque isso aqui realmente vai acabar, esse mundo vai se acabar, e nós passaremos a uma nova existência. E ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito. No entanto, eu vou preparar lugar para vocês.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui não é o fim, e não é o lugar onde nós vamos morar. Esta semana é uma semana importante para mim e para minha família. Deixa eu contar essa imagem para vocês, talvez a gente entender mais do que eu estou tentando dizer. Tem 16 anos que eu casei com a minha esposa, Márcia, e nós sempre moramos de aluguel. Sempre, nesses 16 anos. Na verdade, quero dizer a vocês que eu nunca tive coragem mesmo assim de enfrentar aí um financiamento, alguma coisa assim, comprar uma casa. Sempre moramos de aluguel. Sempre, irmão Zé Lau, no aluguel. E o aluguel é o seguinte: passou um dia de pagar, o dono, seu barriga, do Chaves, vai lá cobrar aluguel. Cadê o aluguel? Esse negócio de dever sempre 14 aluguéis é só para o seu Madruga mesmo. Lá no Chaves, ele sempre está devendo 14 aluguéis, é coisa dele. Na realidade não tem isso não. É sempre ali. Não é seu, se não pagar você vai ser posto para fora. Você tem uma dívida toda hora. Mas então você compra uma casa. Nós compramos uma casa aqui pertinho da igreja. E tem uns dias que a gente está reformando, e essa semana, possivelmente, é a semana da gente entrar na casa. E como eu estou feliz, irmãos. Não é uma mansão, não. Mas é a nossa casa. É o nosso lar. Você entendeu? Você entendeu que o cara não pode vir dizer assim, a casa é minha, você precisa sair? Porque no aluguel você corre, inclusive, esse risco de o dono dizer assim, eu não quero mais alugar você, vou alugar outro. Você sempre está em transição, sempre está de passagem, qualquer coisa pode acontecer e você vai ter que ir embora. Mas agora é diferente, é a nossa casa. É uma sensação boa, a gente não entrou ainda não, mas é muito boa essa sensação. Ser vizinho da Thalita, da Jaque ali, do Flávio, da Maria Tereza, da Pati. Que sensação boa. Mas isso não chega perto da sensação que eu tenho de alegria quando eu penso que um dia a gente vai passar dessa fase transitória aqui na terra para viver num lugar que é definitivamente nosso, o céu. E lá a gente não vai ser despejado nunca. E sabe quando é que você é despejado aqui da terra? Sabe, Regi? Quando morre, você foi despejado. Porque você não pertencia a esse lugar. Mas aí a gente fecha os olhos aqui e abre na eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso. E nem é financiado pela Caixa o céu. O céu é de Jesus. E Ele disse que foi preparar lugar para nós estarmos com Ele. Então eu preciso que você entenda que aqui não é o final. Aqui é uma fase. Aqui é um dos lugares onde a gente está passando. Mas já a gente vai embora para uma realidade diferente. Qual é essa realidade diferente? Apocalipse no capítulo 21 diz, verso 3: E ouvi uma grande voz do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E lá no céu ele diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá lamento, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E no versículo 5 ele diz: Eu farei novas todas as coisas. Ele não vai fazer uma reforma, Ele vai fazer algo completamente novo para nós. E esta é a mensagem que nós devemos levar. A igreja tem esta responsabilidade. Nós devemos anunciar este evangelho de que aqui não é o fim. Nós não vamos terminar aqui, isso não vai ser restaurado, não ficaremos aqui para sempre. Um dia partiremos para esse lugar especial. E se a gente continuar lendo Apocalipse, a partir do versículo 9, ele vai falar sobre essa nova Jerusalém. E ele usa Jerusalém como uma imagem, é uma imagem daquilo que vai ser.
O povo estava preso no Egito, o povo vai para Canaã, agora tem lá a capital deles, que é Jerusalém, digamos assim. E então lá eles vivem essa experiência de liberdade. Então ele usa essa imagem e traz aqui em trocadilhos, falando para a gente que haverá uma nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E nesse lugar, no versículo 22 diz: não haverá santuário. Olha que legal. Não haverá santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, não precisa de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, de noite não haverá necessidade, e a ela trarão a glória e a honra das nações. E ele continua narrando no capítulo 22 toda essa experiência do que vai ser o céu. O nosso lar, o lugar para onde vamos partir. Agora, para partirmos para este lar, precisamos do que nos orienta Jesus lá em João, no capítulo 14, que já fizemos a leitura dos primeiros versículos. Ele vai dizer assim: Senhor, mas não sabemos para onde vais. Verso 5 do capítulo 14 de João. Como podemos saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O céu não é aqui. Não é. Partiremos em algum momento para a eternidade. Alguns verão Jesus voltando, a sua segunda vinda, ainda vivos. Outros já terão fechado os seus olhos para a vida aqui, essa vida física. Mas não importa a condição qual seja, todos nós que usarmos deste caminho que é Jesus para chegar ao Pai, entraremos na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí você fala assim: pastor, bem, se aqui não é o céu e a gente está trabalhando para o céu, então o que eu faço aqui? Vou pregar o evangelho, vou falar para as pessoas sobre o céu, mas então eu paro a vida porque isso aqui não tem nenhuma importância? Queridos, apesar dos benefícios maravilhosos do céu e de tudo que eu poderia ainda passar esta tarde dizendo para vocês, lhe dando a ciência, esse conhecimento de que aqui não é o fim, nós partiremos daqui. Isso aqui não pode se transformar no céu, não vai se transformar no céu, por mais que você se importe, por mais que você trabalhe para isso, por mais que o governo faça alguma coisa e as organizações sociais trabalhem, todo mundo coopere, aqui não vai se transformar no céu. Então você já entendeu isso, e isso é bom. Mas então, o que é que eu faço da minha vida aqui? Como eu vou viver? Então eu deixo tudo para lá e vou fazendo tudo de qualquer jeito, não faço nenhum esforço e vou deixando a vida me levar, a vida leva eu? Bem, uma coisa é a gente entender que aqui não é o céu, e isso é muito importante. Por mais esforço que façamos, não vamos mudar a realidade do sistema que existe no mundo. Mas, usando uma imagem de Jeremias, no capítulo 29, eu já preguei aos irmãos sobre isso, e é um texto que eu gosto demais. Gosto mesmo de paixão desse texto. No texto de Jeremias, no capítulo 29, o povo estava aprisionado, estava cativo, Babilônia. Tinham sido levados da sua terra, não estavam na sua Jerusalém, não era a sua casa, era uma terra estrangeira, como nós estamos nessa terra estrangeira aqui. Aí Deus falou para eles que o cativeiro seria de 70 anos. Só que eles começaram a pensar assim: mas, olha, para que a gente vai fazer alguma coisa aqui se a gente vai embora no período que Deus estabeleceu? Ou, por outro lado, alguns diziam: na verdade, Deus falou 70 anos, mas a gente nunca vai sair daqui.
essa coisa estava na cabeça dessa turma aí. Então Deus manda um recadinho para eles, que eu acho que se aplica muito à realidade do que eu quero falar para vocês aqui agora. Nós não pertencemos a este lugar. Então, vamos dobrar, cruzar os braços, deitar numa rede, e não vamos fazer nada para mudar a realidade desse lugar onde a gente está. O povo de Deus começou a pensar assim. Eles não estavam na terra que era deles, estavam numa terra como cativos, escravos, escravizados, ainda que o estilo de escravidão daquela ocasião não era como o que a gente conhece aqui no Brasil, mas eles estavam escravizados, sujeitos. E eles disseram assim: não adianta a gente fazer nada, porque a gente não pertence a esse lugar, e a qualquer momento a gente vai embora. E às vezes esse é o nosso pensamento como seres humanos. O pastor está dizendo que a gente vai para o céu, que o céu é melhor do que isso aqui. Esse sistema já está corrompido, que não há nada que eu possa fazer para mudar a realidade desse mundo. Então, o que eu vou fazer? Vou cruzar os braços e vou simplesmente deixar a vida seguir. É o pensamento daquele povo lá. E aí Deus manda o profeta escrever uma carta para eles. E no capítulo 29 diz assim: ora, são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levara cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois de terem saído de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os artífices e os ferreiros, veio por mão de Elazar, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, enviou a Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis as palavras da carta. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a todos os do cativeiro que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia, a mim e a você que estamos cativos numa terra estrangeira, que é esse sistema, esse mundo ao qual não pertencemos, somos de uma pátria maravilhosa que Jesus foi preparar para nós, mas estamos presos aqui a essa experiência difícil da vida. Aí ele diz assim, ao invés de ficarem de braços cruzados, esperando a morte chegar, desanimados, pensando: eu não pertenço a isso aqui, a qualquer momento eu vou embora, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui parado, vou aqui, só esperar os dias correrem e pronto. Ele diz na carta dele: não façam isso, já que vocês estão aí, já que vocês estão vivendo essa vida que eu estou deixando vocês viverem, já que vocês estão, mesmo que não pertençam a esse lugar, e aguardam uma pátria muito melhor que a Nova Jerusalém, mas enquanto vocês estão por aí, eu faço minha as palavras do profeta e atualizo ela para a nossa vida hoje. Ele diz: edifiquem casas, habitem-as, plantem jardins e comam o seu fruto. Tomem mulheres, gerem filhos e filhas. Também tomem mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Em outras palavras, ele está dizendo: aproveitem e vivam. Vivam. Eu sei que essa situação não é fácil, eu sei que esse cativeiro terreno não é fácil, eu sei que essa experiência aqui não é fácil, que esse mundo já está corrompido, eu sei que vocês estão aguardando uma coisa melhor na eternidade, mas vivam esse momento, já que vocês estão passando pela terra, vivam todos os dias da melhor forma que vocês puderem. Construam casas, compre um carro novo, se você tem condições. Faz uma festinha, faz um churrasco de aniversário, chama o pastor Gileade para ir no churrasco. Faz uma viagem, se você puder, deixa a pandemia acalmar um pouco. Não pode ir para os Estados Unidos?
Vai ali na roça do amigo, toma um banho de rio. Trabalhe todos os dias, por prazer. Vai ganhar o dinheiro? Vai. Acorde, Regis, todo dia, 4 da manhã, acorde, vá lá na sua roça. Trabalhe todos os dias. Peça que Deus dê os resultados do seu trabalho, que Ele guie, mas trabalhe, tenha prazer nisso. Compre uma roupa nova, bota um perfume. Se tiver tempo, eu às vezes não tenho, vai no barbeiro, corta o cabelo, faz a barba, pinta a unha, bota uma maquiagem, bota uma roupa bonita. Vivam, façam um curso, aprenda uma coisa nova, tenha uma profissão, ganhe dinheiro, ajude alguém. E é por isso que a Bíblia está cheia de pequenas orientações para a vida aqui. Porque olha, o objetivo não é ficar de braços cruzados esperando a vida passar e vendo ela passar, não. É viver, ainda que os dias sejam difíceis e que esse sistema esteja corrompido, é viver o melhor que você puder. Ele ainda diz, no versículo 7, e procurai a paz da cidade para a qual fiz que vocês fossem levados cativos, e orai por ela. Trabalhe para o bem da sua cidade, trabalhe para o bem de Petrolina, trabalhe para o bem de Juazeiro. Ou se você é de uma outra cidade distante, você está me ouvindo aqui, não sei, está em Recife, trabalhe para o bem do lugar onde você está. Porque a palavra diz que na paz da cidade haverá paz para você. Você entendeu? Nós não pertencemos a esse lugar. Partiremos para um lugar muito melhor. E essa é a nossa mensagem. Essa deve ser a nossa esperança. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas nisso deve estar a nossa fé. E a igreja tem essa missão de levar essa boa nova para as pessoas. Mas enquanto isso não acontece, você tem o privilégio de estar vivendo aqui na terra. Uma oportunidade, veja dessa forma. Então faça da sua vida e dos seus dias o melhor que você puder. Aproveite o melhor que você puder. Mas viva no presente. Viva o hoje, viva o agora. Não viva no ideal, daquilo que é o ideal. Viva a realidade, viva o hoje, viva o agora. Viva o que você tem para esse momento. E seja feliz. E quando chegar na eternidade, aí vai ser a alegria infinita da parte de Deus para nós. Então, Dudu, tem que casar mesmo, filho. Casa, menina bonita aí que você arranjou. Casa, cara, você deu sorte. Seja feliz, cara. Aproveite. Encha a sua mãe de netos, cara. Você entendeu? Davi, arranjar uma namorada, Davi. Está trabalhando, juntando dinheiro. Isso, cara, é isso. Rony, vamos fazer aquela casa lá na propriedade lá, cara. Vai chamar o pastor para o final de semana lá, com a família dele. Você entendeu? Vamos gastar o dinheiro, Clécio, que está no banco. Vai dar uma voltinha aí com a Judite. Faz isso. Mas se você não tiver muito, se alegre no pouco, no simples. E vá vivendo as dificuldades dessa vida até o dia que o Senhor Jesus voltar para nos levar para morar com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe.
Que a graça do Senhor seja com todos, amém? Um dia iremos todos para esse lar. O nosso lar preparado por Jesus, assim como o pastor acabou de pregar. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Chegar quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Amém.
Aleluia, queridos. Nós vamos para esse lugar, certamente, mas nós vamos sonhar os nossos sonhos. Estava pensando, pastor Giliade, aí, nós vamos ter um momento agora de ofertório, mas não sei se de propósito, pastor Giliade, no verso, logo após que ele falou, diz assim: não vos deixe enganar por profetas e adivinhos que vivem entre vocês, nem dê ouvidos àqueles que sonham por vós. Ou seja, viva os seus sonhos, lute por eles, vai dar certo, o Senhor é contigo. Vamos dizimar o Senhor, ofertar ao Senhor. Você tanto pode fazer isso aqui, como também fazer sua transferência a partir da conta que vai ser colocada aí. Senhor meu Deus, muito, muito obrigado por esse momento extraordinário, maravilhoso nessa tarde. Senhor, certamente esse foi um momento único, tão bom, Deus, passaríamos certamente o restante da tarde, noite, aqui louvando, adorando o Senhor. E como é bom, Deus, partilhar de momentos como esse em família, na certeza que o Senhor é o nosso Pai, na convicção de fé que o Senhor nos abençoa aqui, mas se aqui já experimentamos das tuas bênçãos, nem dá para comparar com aquilo que o Senhor já foi preparar nos ares. Muito, muito obrigado, Deus, por essa expressão de culto e de adoração que tivemos aqui. Muito obrigado pela expressão de fidelidade da tua igreja ao depositar os seus dízimos e ofertas e com isso expressar que acredita neste serviço do seu Pai, que acredita nesta obra e quer, ó Deus, abençoar essa igreja para que possamos ir mais longe e ir mais rápido. Senhor Deus, muito, muito obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora, salvadora, abençoadora do teu Filho Jesus Cristo, e que o consolo, a companhia constante todos os dias, o afago, o carinho do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja, com estes irmãos, dando uma semana extremamente abençoada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós oramos, ó Deus, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você.
e vivam a experiência do céu, mesmo aqui, sabendo que muito mais o Senhor tem reservado para nós.